Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não tem emprego para italiano? Imagina se vai ter para mim que eu sou estrangeiro. Esse é o tema de hoje. Eu já ouvi muitas vezes essa frase, então a gente vai discutir hoje como conquistar a vaga de trabalho que você está querendo, apesar das concorrências. E quem são os concorrentes? Como se sair bem num processo de seleção, isso tudo a gente vai estar vendo hoje. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, vivo na Itália desde 2011, sou especialista do mercado de trabalho italiano. Esse é o meu canal e eu dou sempre dicas para você ter o trabalho dos seus sonhos aqui na Itália. Vamos lá? A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui com você hoje é: vamos parar, respira profundamente, vamos parar de colocar categorias, né? Então, assim, se eu sou italiano, eu vou ter mais chance de conseguir emprego. Se eu sou americano, eu vou ter mais chance de conseguir emprego. Então, essa é a primeira coisa, né? Por que a gente tem que pensar que uma outra nacionalidade tem mais chance que a gente? Você deve estar pensando, mas é por causa do preconceito, mas é por causa da língua, mas é uma lista de coisas, né? Então, o que acontece? É óbvio que a gente está na Itália, né? Então, é óbvio que eu vou ser bem direta. Então, assim, eu acompanho ao mercado de trabalho, seja italianos que estrangeiros. Então, assim, sendo mais direta, qual é a diferença, vamos dizer assim, prática, objetiva? Qual é a diferença objetiva entre um italiano e um brasileiro? São duas. Então, assim, a língua e background cultural. São duas coisas que você pode aprender, que você pode desenvolver. Todo o resto a gente tá, assim, de igual para igual. Mas não é nem isso que é importante. Não é importante qual a nacionalidade que você tem, mas qual é o seu foco. Eu escutei uma frase que mudou drasticamente a minha forma de ver o mundo, de ver as minhas atividades, de administrar, por exemplo, os meus planos de ação. Então, eu escutei essa frase e mudou a minha forma de planejar. A frase é: foque naquilo que você tem controle. Foque naquilo que você tem controle. Essa é a chave. O que eu tô querendo dizer com essa frase? Eu tô querendo dizer que foque naquilo que você tem controle, ou seja, você. Se eu começar a pensar nos concorrentes, a primeira coisa, assim, eu não vou saber quem são os meus concorrentes. Meus concorrentes podem ser italianos, pode ser de qualquer outra nacionalidade, pode ter qualquer outro background. Eu escutei uma outra frase que faz muito rir, mas que é muito coerente. A inteligência, ela tem um limite. A fantasia, não. Então, se você começar a fantasiar aí os seus concorrentes, parou. Porque você sempre vai, o medo, né? Tipo assim, sempre vai desenhar eles melhores do que você. Mas se a gente concentrar sobre isso, a gente tá fora do percurso. Vamos concentrar naquilo que você realmente consegue controlar? Ou seja, você consegue controlar a sua preparação. Você consegue controlar, por exemplo, o seu nível de italiano, você consegue controlar muitas outras coisas. Como você já deve saber, a minha especialidade é o mercado de trabalho italiano. Eu acompanhei mais de 700 pessoas hoje que eu tô fazendo vídeo para conseguir trabalho aqui na Itália. Então eu vejo quais são os principais erros que essas pessoas fazem. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Então, assim, concentre em pontos que você pode melhorar. O mundo exterior, a concorrência, a gente não pode. Vamos começar pelas coisas óbvias. Língua italiana. Você pode melhorar, sim, o seu nível de língua italiana. Você pode preparar, por exemplo, um programa, encontrar amigos, né, para estudar. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui sobre língua italiana, né, como aprender italiano para o trabalho. Então, aconselho, vou colocar aqui nas descrições, aconselho você ver, assistir e colocar em prática. Então, assim, a primeira coisa é o italiano, porque, como eu já falei, é aquilo que pode diferenciar com os outros concorrentes. Língua italiana. E uma outra coisa, eu vou dar uma dica aqui. Porque aprender a língua italiana não significa dizer que você tem que ser
madrelíngua que você tem que ter um italiano perfeito para poder trabalhar, porque inclusive trabalhando que você vai melhorar o seu italiano. Uma outra dica, coloque no currículo o seu nível real de italiano. Por quê? Se a empresa chamou você para entrevista, acabou. Você não precisa se preocupar com outras coisas, porque se a empresa chamou você e você colocou que você tem o nível B1, eles sabem disso, né? Então, ele chamou você porque você tem outras competências, porque você pode dar valor para eles. Então, não vá para a entrevista de emprego com medo ou se desculpando, desculpa meu italiano. Eles já sabem, você colocou no currículo, chamaram você, fale de outras competências, fale de outras habilidades, fale daquilo que você pode dar para a empresa. A segunda coisa que você pode fazer bem, se sair bem durante o processo de seleção é o currículo. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que quem me aparecer com um currículo europeu na frente, olha, pelo amor de Deus. Aqui também eu já gravei um vídeo sobre o currículo europeu, quando usar, quando não usar. Eu não vou estar repetindo aqui, mas o currículo europeu não é a sua única opção. E não deve ser a sua primeira opção. O modelo que você utiliza, como você faz um currículo, muda, né? Então, assim, se você faz um currículo longo, meu Deus do céu, cansativo, que você não sabe contar aquilo que você fez, nem vão chamar você para entrevista de emprego. Uma outra coisa que você tem controle é a sua preparação para a entrevista de emprego. Então, assim, qual é o tema da entrevista de emprego? É você. Né? E é incrível como as pessoas, Marcela, mas eu vivi, eu sei contar. Não sabe. Porque uma coisa é, primeiro que a maioria das pessoas que eu trabalho acham, a maioria das pessoas com quem eu trabalho diz, não, Marcela, eu me lembro de tudo. A gente começa a fazer a simulação de entrevista de emprego, a pessoa não sabe contar. Né? E a segunda coisa, mesmo que você saiba contar, quem diz que é aquilo que o outro quer ouvir? Então, isso você tem todo o controle, como você vai se preparar para ir para uma entrevista de emprego. E também sobre isso, eu já fiz um vídeo. Então, eu já gravei muito vídeo aí na vida. Já fiz um vídeo sobre isso e assista. Porque você pode sim se preparar para uma entrevista de emprego, inclusive você deve. A última coisa que você pode fazer para melhorar as suas chances de conseguir trabalho, se dar bem, vamos dizer assim, no processo de seleção é criar um plano de ação. Então, assim, eu continuo falando sobre isso porque é muito importante. Plano de ação dá clareza, dá direção, dá velocidade e traz o sucesso. Então, se você não tem um plano de ação, se você não tem um objetivo profissional claro, se você não sabe o que você está procurando, você não vai achar nada. Né? O que você fala? Tô procurando. O que você está procurando? Não sei. Então, como é que você vai saber quando achou? Tipo assim, não existe. Então, não existe procurar emprego procurando tudo. Então, é possível se sair bem na entrevista de emprego, ter um trabalho que possa te satisfazer mesmo com a concorrência. A concorrência tem em qualquer lugar. Vamos parar com essa besteira aí. Vamos parar com essa besteira. Foca naquilo que você consegue mudar, naquilo que você tem controle, que é você. Então, assim, eu tô bem feliz. Eu vou contar uma novidade para vocês. Eu tô bem feliz que esse mês o meu famoso curso de ricerca ativa de lavoro também tem a versão online. Oh my God! Muito feliz. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou colocar as descrições. Eu vou colocar aqui também nas descrições. As descrições aqui vai ficar longa, mas porque tem um monte de coisa boa para você. Então, um grande abraço e força na peruca. Vejo você na próxima semana aqui no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau. Desculpa, eu tô lavando a mão 500 vezes. Que eu falando com você, eu vi aqui o Jesus Cristo. Vamos colocar. Olha que eu coloco creme o tempo todo. Mas não é nem sobre isso. Cabelo aqui tá pra dar, vender, distribuir.
mas vamos mudar de assunto. Trabalhando que você vai melhorar o seu trabalho. Inclusive, trabalho. Vamos lá, aqui no blog. Meu Deus, aqui no blog. Então era isso.